Um Homem Célebre, conto de Machado de Assis. Esse é o terceiro vídeo. Entre meia-noite e 1h, Pestana pouco mais fez que estar à janela e olhar para as estrelas, entrar e olhar para os retratos. De quando em quando ia ao piano e, de pé, dava uns golpes soltos no teclado, como se procurasse algum pensamento, mas o pensamento não aparecia, e ele voltava a encostar-se à janela. As estrelas pareciam-lhe outras tantas notas musicais fixadas no céu à espera de alguém que as fosse descolar. Tempo viria em que o céu tinha de ficar vazio, mas então a terra seria uma constelação de partituras. Nenhuma imagem, desvario ou reflexão trazia uma lembrança qualquer de Sinhazinha Mota, que entretanto, ou seja, que enquanto isso, a essa mesma hora adormecia pensando nele, famoso autor de tantas polcas amadas. Talvez a ideia conjugal tirou à moça alguns momentos de sono. Que tinha? Ela ia em 20 anos, ele em 30, boa conta. A moça dormia ao som da polca, ouvida de cor, enquanto o autor desta não cuidava nem da polca nem da moça, mas das velhas obras clássicas, interrogando o céu e a noite, rogando aos anjos, em último caso ao diabo. Por que não faria ele uma só que fosse daquelas páginas imortais? Finalmente, então, a gente entende por que ele se frustrou com tantos elogios, né? Às vezes, como que ia surgir das profundezas do inconsciente uma aurora de ideia. Ele corria ao piano para aventá-la inteira, traduzi-la em sons, mas era em vão. A ideia esvaía-se. Aventar é tornar do conhecimento de outrem, anunciar, né? Era em vão. A ideia esvaía-se. Outras vezes, sentado ao piano, deixava os dedos correr em aventura, a ver se as fantasias brotavam deles como dos de Mozart. Mas nada, nada. A inspiração não vinha. A imaginação deixava-se estar dormindo. Se acaso uma ideia aparecia, definida e bela, era eco apenas de alguma peça alheia que a memória repetia e que ele supunha inventar. Então, irritado, erguia-se, jurava abandonar a arte, ir plantar café ou puxar carroça. Mas daí a 10 minutos, ei-lo outra vez com os olhos em Mozart, a imitá-lo ao piano. 2, 3, 4 horas. Depois das 4 foi dormir. Estava cansado, desanimado, morto. Tinha que dar lições no dia seguinte. Pouco dormiu. Acordou às 7 horas, vestiu-se e almoçou. Acordou às 7 horas, vestiu-se e almoçou. Como assim? Eu estou vendo aqui no nosso Quizlet, eu não coloquei nada no nosso Quizlet, mas lembre-se que durante bom tempo, almoço era a primeira refeição do dia. Foi só depois. Se eu não me engano, eu não lembro onde que eu vi isso, então me desculpe por não trazer algo mais palpável para você. Mas se eu não me engano, foi só depois, com o sucesso do café aqui no Brasil, que a gente começou a falar café da manhã, né? Que como almoço você ia fazer o quê? Você ia tomar uma xícara de café ali, um pãozinho, alguma coisa assim. E aí o almoço foi, digamos, elevado à posição e se tornou a segunda refeição do dia. Só assim que a gente entende que ele acordou às 7 e não acordou às 7 da noite, né? Pelo amor de Deus. Então ele acordou às 7 da manhã, ele vestiu-se e almoçou, tomou a primeira refeição do dia, né? Meu senhor quer a bengala ou o chapéu de sol? Perguntou o preto, segundo as ordens que tinha, porque as distrações do senhor eram frequentes. A bengala. Mas parece que hoje chove. Chove, repetiu Pestana maquinalmente. Parece que sim, senhor, o céu está meio escuro. Pestana olhava para o preto, vago, preocupado. De repente... Espera aí!
Correu à sala dos retratos, quer dizer, o Pestana, né? Abriu o piano, sentou-se e espalmou as mãos no teclado. Começou a tocar alguma coisa própria, uma inspiração real e pronta, uma polca buliçosa, como dizem os anúncios. A buliçosa, pelo que a gente viu aqui, era uma palavra da época, né? O que é buliçoso, né? Que bole, que se move sem cessar, agitado, movimentado. Você pode falar de olhos buliçosos. E aí tem que tem coragem, segundo o significado. Terceiro, que não sossega, irrequieto, travesso, um menino buliçoso, né? Rápido nas reações, ativo, esperto, o mais devotado e buliçoso de todos os meus ajudantes, né? E aí pode ser malandro também. Então, como dizem os anúncios, ele compôs uma polca buliçosa. Nenhuma repulsa da parte do compositor. Os dedos iam arrancando as notas, ligando-as, meneando-as. Dir-se-ia que a musa compunha e bailava ao mesmo tempo. Pestana esquecera as discípulas, quer dizer, as aluninhas que estavam esperando ali para aprender música. Pestana esquecera as discípulas, esquecera o preto que o esperava com a bengala e o guarda-chuva, esquecera até os retratos que pendiam gravemente da parede. Compunha só, teclando ou escrevendo sem os vãos esforços da véspera. Sem exasperação, sem nada pedir ao céu, sem interrogar os olhos de Mozart. Nenhum tédio. Vida, graça, novidade escorriam-lhe da alma como de uma fonte perene, uma fonte que não acaba. Em pouco tempo estava a polca feita. Corrigiu ainda alguns pontos quando voltou para jantar, mas já a cantarolava andando na rua. Gostou dela. Na composição, recente e inédita, circulava o sangue da paternidade e da vocação. 2 dias depois foi levá-la ao editor das outras polcas suas, que andariam já por umas 30. O editor achou-a linda. Vai fazer grande efeito. Veio a questão do título. Pestana, quando compôs a primeira polca, em 1871, quis dar-lhe um título poético. Escolheu este, Pingos de Sol. O editor abanou a cabeça e disse-lhe que os títulos deviam ser, já de si, destinados à popularidade. Ou por alusão a algum sucesso do dia, sucesso aqui, lembre-se, conecte com, como é que se diz, com alguma notícia do dia, com algo que está acontecendo, né? Não sucesso de aê, sou bem sucedido. Então tinha que estar destinado à popularidade ou por alusão a algum sucesso do dia, ou pela graça das palavras. Como provavelmente o editor deve ter gostado da polca que ele tocou ali, que é... como é que é? Não sei o que, nhonhô? Ah, eu perdi o nome da polca. Não mexe comigo, nhonhô, alguma coisa assim, né? Que é um nomezinho assim só pra... né? Pra pegar... aqui... Não bula comigo, nhonhô. Achei. Não bula comigo, nhonhô. Então, ou deveria fazer referência à agenda do dia ali, ou ser catchy. Não bula comigo, nhonhô. E aí, o que o editor abanou a cabeça? Ou pela graça das palavras. Indicou-lhe 2. Então, 2 são os títulos baseados nessa teoria do nosso editor. É o quê? Primeiro, a Lei de 28 de Setembro. Esse é o primeiro título da polca. O segundo é Candongas Não Fazem Festa. Vamos deixar o Candongas Não Fazem Festa primeiro, que é o mais fácil de entender. Candonga é uma pessoa querida, um benzinho, amorzinho, uma namorada. Candongas não fazem festa, a gente faz a mínima ideia por que queria chamar a polca desse nome, né? Ou Lei de 28 de Setembro. Deixa eu ler para você. A Lei de 28 de Setembro de 1871 é a Lei do Ventre Livre, ok? Foi assinada pela Princesa Isabel e promulgada nesse dia, considerando livre todos os filhos de mulheres escravas nascidos a partir de então. É bem engraçado porque é por causa disso que ela deve... Você pensa, qual é a relação da lei ou do título com a polca, né? Então a estratégia do editor parece ser boa.